A gente volta a falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, inclusive já com a palavra da Confederação Nacional da Indústria, que acredita que este acordo entre blocos é fundamental para ter um papel estratégico, justamente para diversificar as exportações brasileiras, ampliar a base de parceiros comerciais aqui do país e também fortalecer a competitividade do Brasil. É sobre isso que a gente vai falar já aqui no Band News no meio do dia, inclusive para trazer mais esclarecimentos para os nossos ouvintes. Como o Sandro Badaró falava agora há pouco, os dois blocos anunciaram a conclusão final das negociações que não começaram tão recentemente, são discussões importantes que se arrastam há anos, há décadas, e essa reunião aconteceu em Montevidéu, no Uruguai. Inclusive, a gente ouvia a palavra do presidente Lula falando sobre esse importante passo, justamente para ter um olhar mais cauteloso em relação às exportações nacionais, né, Sandro? E aí são várias atividades, vários os setores que são afetados de certa forma a partir da assinatura deste documento. Exatamente. Muito se fala, por exemplo, do setor agropecuário, que deve ser bastante beneficiado pelo acordo. O governo brasileiro divulgou um documento com alguns pontos importantes desse acordo. Lembrando, lá em 2019 foi anunciado, está pronto, mas depois surgiram entraves e agora sai o anúncio oficial. Então, alguns pontos destacados aqui pelo governo brasileiro. No anexo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, os dois blocos se reforçam o compromisso com a agenda ambiental, social e econômica. Nesse novo acordo também fala sobre compras governamentais entre os dois blocos. O Brasil propôs ajuste em alguns termos que estavam no compromisso anterior e, por exemplo, destaca a exclusão das compras realizadas pelo SUS. Também fala do setor automotivo com eliminação tarifária em um período mais longo. Lembrando, esse acordo trata principalmente da redução de barreiras tarifárias para ficar mais fácil, com que produtos brasileiros entrem no mercado europeu. Daí, uma das reclamações da França, que é um país bastante protecionista e teme a entrada em peso de produtos brasileiros, por exemplo, do agronegócio, que acaba criando uma concorrência muito maior. É um país que acaba, de certa forma, cedendo à pressão de setores internos e aumentando barreiras tarifárias e protecionistas. É isso. Acordo de comércio, principalmente, mas também de cooperação em diversos setores. E na indústria, o que muda? Quais são os impactos? Quem vai contar para a gente é o superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria, Frederico Lamego, que já está na linha conosco. Obrigada por nos atender, Frederico. Boa tarde. Como vai? Boa tarde, Sandra. Como vai? Bora lá trazer a repercussão desse acordo para o Mercosul com a União Europeia. De que forma a Confederação Nacional da Indústria enxerga essa assinatura? Quais são os impactos na prática para o setor da indústria? Olha, nós, primeiramente, estamos muito satisfeitos com os termos do acordo. É um marco histórico do ponto de vista das relações internacionais. É uma discussão que perdurou quase 25 anos. Sobre o aspecto da indústria, nós enxergamos que é uma enorme possibilidade de expansão dos negócios entre os dois blocos, em especial quando mais de 51% dos bens transacionados entre a União Europeia e o Mercosul são produtos manufaturados. Então, na medida em que o acordo estabelece uma série de reduções tarifárias ao longo de vários anos, diga-se de passagem, quer dizer, os ganhos do ponto de vista de projeção e expectativa de negócio para o setor industrial são muito grandes. A gente está falando aqui, Frederico, Sandro falando, a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A gente está falando no ano passado de 92 bilhões de dólares, 16% do comércio exterior
brasileiro. O Brasil importa muitos produtos da União Europeia, são 45 bilhões no ano passado, então veículos rodoviários, equipamento industrial, maquinário de diversos tipos. Como isso deve beneficiar tanto quem compra quanto quem exporta na ponta? Porque imagino, por exemplo, uma indústria brasileira, desde uma grande indústria até um comércio menor. Como na prática isso pode melhorar, beneficiar a ponta do comércio exterior brasileiro? Olha, isso vai ser, obviamente, que tem que ser feito um trabalho intenso de promoção comercial e de intensificação de negócios para que os produtores na ponta tenham conhecimento real das possibilidades de ganhos. E agora o acordo ele prevê uma gradualidade do ponto de vista de redução tarifária de acordo com o setor. Então, por exemplo, o setor automobilístico foram feitas todas umas questões ligadas à própria questão do regime elétrico, da própria questão de produção de carros à base de hidrogênio ao longo do tempo. Então, para isso se tornar realidade, primeiro, existe uma gradualidade do ponto de vista de implementação. Do ponto de vista de abertura de mercado, quer dizer, a expectativa é que haja, ao longo dos anos, um crescimento das exportações de empresas internacionalizadas do lado brasileiro e para que elas comecem a olhar o mercado europeu com outros olhos, tendo em vista que é um mercado potencial que nós estamos falando aí de mais de 800 milhões de pessoas, e essa é a questão potencial que se coloca para o Brasil, né? Como é que a gente pode potencializar quando a gente enxerga que 51% das nossas exportações são de produtos manufaturados, isso se abre um leque novo do ponto de vista de projeção de exportações. Aí a gente falou da ponta do lado de quem compra, quem vende, mas aí falando da ponta do lado do consumidor, você citou o setor de veículos, por exemplo. A gente sabe que a questão dos veículos tem uma série de fatores que tornam o Brasil um país onde o dito carro popular é um pouco mais caro, ou muito mais caro do que em outros países. Aí falando de carros, outros produtos, ao final, a expectativa, existe a possibilidade de que esses produtos aqui no Brasil fiquem mais baratos para o consumidor final? Olha, isso vai ser novamente uma questão gradual, né? O acordo ele vai ser implementado ao longo de vários anos, né? Então, há uma expectativa de que você tenha um incentivo à produção local e também um aumento da importação de determinados componentes. Isso tende a baratear a cadeia de suprimentos de vários setores. Então, nós esperamos que sim, mas isso é um trabalho gradual que passa a ocorrer ao longo dos anos. E, diga-se de passagem, também há uma preocupação do nosso lado que isso não venha a prejudicar produtores locais que percam competitividade nesse processo. E o acordo ele foi muito bem desenhado para exatamente prever uma série de salvaguardas e uma gradualidade de adaptação a essa concorrência que tende a se expandir ao longo dos anos. E, obviamente, que com isso a gente espera que os custos se reduzam, mas isso vai depender, obviamente, de uma série de fatores. Acho também que a questão da própria reforma tributária desonerando a exportação de produtos brasileiros, ele tende a ter um impacto ainda maior, e também o próprio impacto que vai advir que eu diria que o que a gente está falando aqui de novos acordos comerciais que o Brasil tende a firmar, isso aí é um Brasil-Mercosul, por exemplo, com o EFTA, a partir da assinatura desse acordo. Então, o Brasil passa a participar do jogo internacional, atuar de forma muito mais integrada nesse contexto. Estamos conversando aqui na Band News, para quem ligou o rádio agora, com Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria. Frederico, quando falamos de desenvolvimento, é essencial levar em conta pelo menos dois aspectos: crescimento inclusivo e sustentável. Como, na sua avaliação, o acordo pode trazer uma inserção internacional alinhada com essas demandas?
garantindo, como você bem citou, ganhos econômicos, mas também sociais a longo prazo, reforçando essa competitividade do Brasil globalmente? Olha, a questão da sustentabilidade, existe um compromisso das partes de levar a bom termo medidas e de respeito a acordos internacionais vigentes, seja no âmbito da própria OMC, seja no âmbito da União Internacional do Trabalho e outros acordos. Quer dizer, existe uma expectativa de respeito a uma agenda de sustentabilidade já em curso no Brasil. E do outro lado vai estar sendo feito um esforço das empresas brasileiras de se adaptarem a todas as questões e exigências da União Europeia, no caso de todas as regras vinculadas à sustentabilidade, rastreabilidade de produtos e etc. A questão do impacto social, a gente vai ver muito mais sobre a geração de empregos que tende a se fortalecer em função da ampliação de negócio. Essa é um pouco da nossa expectativa. Nossos dados indicam que os empregos gerados com comércio exterior com a União Europeia tende a gerar emprego de maior valor agregado em relação a outros mercados. Então, isso a gente entende como um fator muito positivo, na medida em que a gente gera emprego de maior complexidade industrial, logo empregos que pagam melhores salários. E também tem uma outra questão importante que diz respeito a toda a agenda de cooperação tecnológica, cooperação técnica, que deve ser ampliada e estimulada a partir do acordo, uma vez que especialmente o Brasil passa a ser reconhecido como um parceiro estratégico da União Europeia. Então, toda essa agenda de transferência de tecnologias para cá, ela tende também a provocar um maior adensamento de cadeias produtivas, um fortalecimento até da nossa complexidade industrial a longo prazo, e com isso a gente imagina que empregos melhores vão ser gerados e com isso a nossa economia tende a crescer de cada vez de forma mais sustentável. Uma última pergunta da minha parte. A gente já ouviu alguns especialistas em relações internacionais comerciais aqui na Band News FM que destacaram que esse acordo pode ter sido acelerado devido à eleição de Donald Trump, que tem prometido que, quando assumir, vai aumentar tarifas, vai impor barreiras tarifárias para diversos países. O Brasil pode acabar sendo afetado. Como você avalia dessa forma? Isso pode ter sim acelerado, e o acordo Mercosul-União Europeia pode ser uma estratégia para um eventual protecionismo dos Estados Unidos? Olha, isso só o futuro dirá se isso vai acontecer. O Brasil sempre teve muito boas relações econômicas e comerciais com os Estados Unidos, independente do governo. A questão que se coloca hoje é que o Brasil se posiciona cada vez mais no cenário global como uma potência emergente, muito potencial do ponto de vista das suas vantagens comparativas nessa agenda de transição energética e mudança climática. E na medida em que os europeus enxergam dentro dessa disputa geopolítica o Mercosul como um grande mercado potencial, todos esses fatores são levados em consideração. Então, para um país como o Brasil, o nosso interesse, obviamente, é alavancar e potencializar o maior número de agendas positivas que venham a potencializar e atrair novos investimentos e promover uma agenda de desenvolvimento industrial sustentável. Muito bem, agradecemos demais a participação aqui na Band News FM do Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da CNI. Obrigada pela gentileza de nos atender. Bom trabalho, até uma próxima. Obrigado, Débora. Obrigado, Sandro. Que agradeço.